Ei, gente, aqui é a Bela, do Bela e Canela, mamãe pâncreas do Davi. Muitas pessoas tomam remédio para baixar colesterol sem precisar. Às vezes, mais tratando o resultado de um exame isolado do que realmente avaliando o risco. Pessoas que nunca tiveram nenhum evento cardiovascular, mas por causa de um exame com colesterol em 200, 220, já começam a tomar estatina. Um medo comum que muitos praticantes que iniciam a low carb têm é de terem os seus valores de colesterol aumentados devido ao maior consumo de alimentos com colesterol da dieta. O colesterol, na verdade, não é uma gordura. A maioria das pessoas pensa que ele é uma gordura, mas o colesterol é um lipídio. E o lipídio, por definição, é qualquer substância que não dissolve em água. A gordura também é um lipídio, não dissolve em água. Só que ela não chega a ser um colesterol. Por quê? O colesterol é um alcoesteroide e a gordura é um triglicéride de ácido graxo. Os dois não são solúveis em água, ou seja, podem ser classificados como lipídios, mas eles têm estruturas químicas diferentes e funções diferentes. Então, colesterol e gordura não é a mesma coisa. O colesterol é tão necessário, é tão vital para a gente, que praticamente toda célula do nosso corpo é capaz de produzir o seu próprio colesterol. Aí você já vê a importância dele. 80% do colesterol presente no nosso sangue vem da nossa própria produção endógena. A gente que produz. Somente 20, 25% vem da dieta. Por isso, ao limitar o consumo de colesterol dentro da sua dieta, o impacto vai ser mínimo, já que a maioria, você quem produz. As fontes de colesterol são todas de origem animal: carnes, ovos, laticínios, queijos. E o que comemos em excesso, o fígado dá conta de liberar na bile. Então, reduzir o colesterol da sua alimentação não vai produzir um grande impacto no colesterol do seu sangue. O nosso corpo tem um processo de autorregulação. Se entra colesterol em excesso, o nosso fígado acaba produzindo um pouco menos. Então, a influência da alimentação no colesterol ela é realmente muito pouca. E se o colesterol fosse tão ruim, não teríamos colesterol em todas as células. Ele tem diversas funções no nosso corpo. Ele é matéria-prima para a produção dos hormônios, da vitamina D. Ele participa da formação da bile, que é importante na absorção da gordura do alimento, e das vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, K. Ele está presente na mielina, que é aquela capinha de proteção presente na membrana do nosso neurônio. Aliás, vocês sabiam que 25% do colesterol está no nosso sistema nervoso? Aí você já vê a importância dele. Ele atua também no combate a toxinas do organismo e, sua função mais conhecida, ele atua na integridade da membrana celular. Então tem colesterol ao redor da célula, no decorrer de toda a sua membrana. Nós temos aí 300 milhões de células aproximadamente que dependem do colesterol. O colesterol não dilui na água, como eu expliquei. Então ele também não dilui no sangue, certo? Ou seja, o que a gente dosa no exame de sangue não é o colesterol puro. É ele junto com os carregadores dele, que são as lipoproteínas. Como ele não dilui na água, ele precisa de um meio de transporte, que são essas lipoproteínas. Elas transportam triglicérides, colesterol e algumas proteínas também, como o HDL e o LDL. O HDL é o que a gente chama de colesterol bom. E ele realmente tem uma função protetora, anti-inflamatória do endotélio, aquele tapetinho que reveste o interior da artéria. Então, o HDL consegue pegar o colesterol na periferia dos vasos sanguíneos e devolver para o fígado. Nesse caminho pelo vaso, ele começa a inibir a oxidação do LDL, que é o que a gente chama de colesterol ruim. O HDL inibe a agregação do LDL. Ele tira o colesterol que está naquela plaquinha. É como se ele fosse uma vassoura fazendo uma limpeza no vaso. Por isso, o HDL é um bom marcador de saúde e por isso chamamos ele de colesterol bom. O ideal é ter ele mais alto, idealmente acima de 60, tanto para a mulher quanto para o homem. Já o LDL tem fama de ruim porque ele foi praticamente encontrado na cena do crime e não porque ele realmente é ruim. Hoje a gente já sabe que não é bem assim. O LDL tem dois padrões diferentes de colesterol. Existem dois tipos de LDL. Então, quando a gente pede o LDL no exame, nós só conseguimos descobrir a quantidade dele. Não temos como saber a sua qualidade. Existe um padrão de LDL grande e leve, como se fosse uma bola de algodão. É o subtipo A.
ele flutua na artéria e ele tem pouca capacidade de formar placas de gordura, que são as responsáveis por entupir a artéria. Já o subtipo B, ele é menor, mais denso e pesado. Ele é como se fosse uma bolinha de gude. Ele consegue ir na periferia do vaso e onde tem uma lesão no endotélio, na capinha protetora ali, ele forma uma plaquinha de gordura, que pode levar a uma obstrução depois e vai entupir a artéria. Então é possível que 2 pacientes tenham o mesmo valor de LDL, de colesterol ruim, mas tenham padrões bem diferentes. O número que vem no exame de sangue sozinho não diz nada. O tipo de LDL que pode definir o risco de problemas futuros cardiovasculares. Um estudo coreano que foi publicado em 2018 associou o valor do LDL com doenças cardíacas. E o seu resultado exemplifica bem o que eu acabei de falar. Esse experimento trabalhou ao todo com 12 milhões de participantes, que foram acompanhados por 10 anos. Foi um estudo longo. Ele avaliou também a relação entre o colesterol total e a taxa de mortalidade. Mortalidade por todas as causas, não apenas cardiovascular. Descobriram que o colesterol se comporta de forma similar nos seus 2 extremos, como se fosse uma curva em U. Quando o colesterol está muito baixo, abaixo de 210, ou muito alto, acima de 250, a taxa de mortalidade foi maior. Então, a faixa de menor mortalidade foi com colesterol entre 210 e 250. Ou seja, não é interessante deixar o seu colesterol muito baixo e nem muito alto. O colesterol atua em muito processo importante. Então, se ele fica baixo demais, ele vai fazer falta na mielina, na absorção das vitaminas, na produção dos hormônios. Então, esse mito de quanto mais baixo o seu colesterol, melhor, não procede. Isso não se concretiza nos estudos. Outro estudo observou idosos acima de 60 anos e percebeu uma relação entre o LDL, que é o colesterol ruim, e a mortalidade. Os idosos desse experimento com maiores valores de colesterol ruim viveram vidas mais longas que os idosos com valores menores de LDL. Então, a recomendação de manter níveis baixos de colesterol é um mito que ficou muito concretizado. As diretrizes, inclusive, recomendam valores muito baixos. Isso é praticamente impossível se você come mais de um ovo por dia, por exemplo, porque os ovos são uma das fontes mais ricas em colesterol. E isso faz todo sentido, porque o ovo vai formar uma vida, vai dar origem a um monte de células novas, ao cérebro do pintinho, então tem que ter muito colesterol ali mesmo. Ainda não é um senso comum, mas já temos dados suficientes e já perceberam que consumir colesterol não traz malefícios, como se costumava dizer, mas demora um tempo para a informação chegar na ponta da cadeia de informação e se tornar senso comum. As medicações mais comuns para tratar o colesterol são as estatinas, e elas conseguem de fato diminuir o colesterol, diminuir as partículas de LDL, mas as indicações do seu uso são para prevenção secundária, ou seja, aquele paciente que já teve infarto, já fez uma cirurgia de vascularização, ponte de safena, já teve um AVC, já teve uma obstrução de carótida. Então, esse paciente vai ter benefícios quando ele começar a tomar estatina, independente do valor do colesterol dele. Porque nesse caso, a gente não quer só baixar esse número. A estatina, ela tem efeito anti-inflamatório. Então, ela consegue estabilizar a placa de gordura, ela não deixa a placa progredir. O segundo caso que tem indicação é aquele paciente que sofre de hipercolesterolemia familiar. É uma doença genética, é mais rara, onde o paciente às vezes tem o LDL aí até 4 vezes maior do que uma pessoa comum. Esse paciente ele tem um risco maior de ter algum evento cardiovascular, um AVC precocemente, então ele precisa de medicação e tem que procurar deixar o seu colesterol em no máximo 190. O caso que gera mais dúvida é aquele paciente que nunca teve nenhum evento, nunca infartou nem nada. O interessante a ser feito nesses casos, primeiro é avaliar o risco basal daquele paciente por meio de uma calculadora de risco. Se o risco for baixo, esse paciente terá pouco benefício com o uso da estatina, porque o uso desse tipo de medicação também traz malefícios. Tem os efeitos colaterais da medicação. Então, o médico desse paciente vai ter que colocar na balança mesmo para ver o que é mais interessante. Se o risco calculado for intermediário, mas o paciente for assintomático, talvez o uso de outros exames vai ser necessário para confirmar esse diagnóstico. Exames como o Doppler de carótida, para ver se tem algum espessamento ou alguma plaquinha se formando. O score de cálcio, que consegue quantificar as placas de cálcio nas coronárias.
Porque pode ser que a quantidade encontrada de placas é alta e o paciente foi classificado como risco intermediário. Então, ele passa a ter risco alto. E tem ainda um paciente já considerado de risco alto no cálculo inicial de risco. Geralmente é aquela pessoa que também tem diabetes, fuma, que está acima do peso, que é estressada, que tem histórico na família. O uso da estatina é recomendado, mas junto, claro, de uma mudança no seu estilo de vida. O estilo de vida influencia diretamente no risco cardíaco. É só você ir na calculadora de risco e retirar, por exemplo, fumar, que o paciente parou de fumar. Coloca o diabetes em remissão. Você já vai ver uma melhora absurda no cenário final por causa dessas duas mudanças. Você só não consegue mudar a idade, sexo e fator genético. O restante é passível de mudança através de alterações nos hábitos de vida. A estatina, para aquele paciente que está fazendo uma prevenção primária, mas nunca teve nenhum evento cardíaco, consegue reduzir em torno de 20% só o risco basal desse paciente. Então, se você pega uma pessoa cujo cálculo de risco na calculadora foi de 1%, aí você vai diminuir com o uso da estatina em 20% esse risco. Ele vai para 0,8% de risco basal. 1%, 0,8%. Não faz realmente muita diferença. Ele continua sendo um paciente de baixo risco. Com mudanças no estilo de vida, esse paciente consegue uma redução muito maior do risco cardiovascular do que apenas fazendo um tratamento medicamentoso. Uma observação interessante que eu queria fazer sobre essas calculadoras de risco é que o número total de colesterol não é usado em nenhuma delas. Uma forma de avaliar o LDL de alguém, se ele é mais padrão A ou padrão B. É só você dividir o triglicéridos pelo HDL. Essa é a relação que a calculadora usa. E essa relação também está associada com a resistência insulínica. Por quê? O HDL é bem sensível à insulina. Então, quando a insulina está mais alta, acaba influenciando nele, reduzindo um pouco. Triglicéridos altos e HDL baixo são fatores que indicam uma possível resistência à insulina. Diversos estudos já provaram que quanto maior essa relação, triglicéridos dividido por HDL, maior o risco cardiovascular. Acima de 5, o risco é considerado muito alto. Acima de 3,5 significa que pelo menos aí 80% do LDL já é padrão B. Então, essa relação que é um importante marcador de risco. E Bela, como que eu diminuo meus triglicéridos e aumento meu HDL então, para melhorar essa relação? Para reduzir os triglicéridos, você tem que diminuir o consumo de carboidratos refinados. E para aumentar o seu HDL, você precisa diminuir o processo inflamatório no seu corpo. Como? Fazendo exercício físico. Então, para melhorar essa relação de triglicéridos por HDL, você precisa ter hábitos saudáveis de vida. Essa relação é muito mais importante do que o valor do LDL isolado ou do que o valor do colesterol total. Muita gente se preocupa em reduzir o LDL, por exemplo. Meu LDL está acima do indicado. Não posso mais comer ovo, não posso mais comer carne. Mas mais importante que diminuir o LDL é diminuir a relação dos triglicéridos pelo HDL. Outra forma de avaliar a qualidade do seu colesterol é através da ApoA e ApoB, que qualquer laboratório mede. Você já ouviu falar nelas? A parte proteica do HDL é a apolipoproteína A1 e do LDL é a apolipoproteína B. Hoje, a gente sabe que para cada partícula aterogênica do LDL, ou seja, cada partícula que consegue causar placa de ateroma do LDL, existe uma partícula de ApoB. Então, ao dosar a ApoB no exame de sangue, você consegue ter uma ideia melhor do número de partículas aterogênicas, as partículas que realmente causam problema. E o contrário também é verdade. Se você dosar a ApoA1, você consegue ver o número de colesterol bom que você tem. E fazendo uma relação entre eles, a ApoB pela ApoA1, você consegue também prever o risco cardíaco. É um bom prognóstico. O valor ideal é a metade, um ser o dobro do outro. Ou você ter uma relação de no máximo 0,6. Muitas vezes, quem tem diabetes ou resistência à insulina, por exemplo, não tem triglicéridos alto. Às vezes o LDL não é tão alto também, mas a pessoa tem um HDL baixinho. Aí o que acontece? Quando você vai dosar a ApoB, ela dá um valor altíssimo. Ou seja, a qualidade desse colesterol é péssima. E reforçando, a qualidade do colesterol é muito mais importante do que o seu valor. E a qualidade do nosso colesterol mostra justamente como são os nossos hábitos, como nós tratamos o nosso metabolismo, o nosso corpo. Se você fuma, bebe exageradamente, dorme mal, come mal, o seu corpo vai responder com um padrão ruim de colesterol. Talvez o seu colesterol nem esteja aumentado, mas com um padrão ruim.
Por quê? Porque o colesterol responde a um processo de inflamação do corpo. Ele não é o culpado pela inflamação, ele é a reação do corpo a um cenário de inflamação. Ele é o resultado de um desbalanço entre a inflamação e a antioxidação, causado seja pelo açúcar, tabagismo, estresse. O processo de inflamação gerado pelo açúcar em excesso vai modificar o perfil do colesterol, porque a gente sabe que a lipoproteína tem uma parte lipídica que pode oxidar por causa desse açúcar e a parte proteica, que pode ser glicada. Da mesma forma que tem a hemoglobina glicada, o LDL pode ser glicado também. Se tiver muito açúcar presente, ele vai glicar e modificar aquela partícula. Então, você vai criar mais partículas tipo B. Por isso é importante ter um estilo de vida saudável, para você sempre manter essas partículas do tipo A. Você tem que cuidar do seu colesterol. Ele não é o bandido da história, o colesterol é importante, o colesterol é bom. Os seus hábitos que podem estar transformando ele em um subtipo ruim. Seu colesterol é apenas uma vítima, os seus hábitos que são os vilões da história.